Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Mike Lee, que é um senador muito próximo ao Trump, que mais um que falou que, olha só, tá na hora de botar o Xandão na lei Magnitsky, né? A gente falou sobre essa lei Magnitsky, aquela lei que é usada para pessoas, para líderes estrangeiros que violam direitos humanos e que praticamente corta qualquer ligação dessas pessoas com empresas brasileiras. O pessoal estava falando que até Netflix, né? Até Netflix você perde nesse negócio, porque nenhuma empresa americana pode fazer negócio contigo. Contas correntes, a gente já explicou isso, não pode ter nenhuma, nem aqui no Brasil. Por quê? Porque os brancos brasileiros, se tiverem conta corrente desse sujeito, vão ter que cortar relações com os Estados Unidos. Então a pessoa fica praticamente totalmente alijada do mercado financeiro mundial. E o Xandão, eles estão considerando isso daí. Mas o que eu achei mais legal, o que eu achei mais bacana, mais significativo, é que além do Alexandre de Moraes, eles estão querendo colocar o Gonê também, o Paulo Gonê, que é o PGR, e também o Shor, que é aquele policial que é o ajudante de ordens do Alexandre de Moraes, né? É o cara da PF que continua obedecendo o Alexandre de Moraes. Como eu falei para vocês, já há muito tempo, muita gente na PF já olha para as ordens do Alexandre de Moraes e não quer obedecer não, porque sabe que é errado, sabe que a ordem é inconstitucional, sabe que é ordem que uma hora vai dar merda. Não o Shor. O Shor continua obedecendo, o cara é o cachorrinho do Alexandre de Moraes e, é lógico, vai entrar nessa roubada junto com o chefe. Vamos entender esse caso aqui, porque aqui estão indo no caminho certo. Tem que fazer, o principal dessas sanções tem que atingir quem está debaixo do Alexandre de Moraes para tirar suporte dele. Essa notícia foi sugerida por Capixaba Ancap, vou escolher a sua pauta quando eu quiser, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, lembra que a gente falou alguns dias atrás que um deputado, um deputado da Carolina do Norte, teria apontado que talvez fosse a hora do Trump incluir o Alexandre de Moraes na lista da Lei Magnitsky Global. A Lei Magnitsky Global é uma lei que foi feita contra pessoas, contra ditadores que violam os direitos humanos. Magnitsky foi o caso, isso foi feito contra oligarcas russos, tá? O Magnitsky era um repórter russo, alguma coisa assim, que foi morto nos Estados Unidos por tropas leais à Rússia, né? E aí esses oligarcas ligados a essa morte foram colocados nessa lista. Depois disso já tem um monte de gente do governo russo nessa lista também. É uma lista muito dolorosa, tá? A pessoa fica totalmente alijada do mercado. É lógico, o que esses caras acabam fazendo? Acabam contratando laranjas e coisa e tal, para ter uma coisa. Não vai ficar sem conta na Netflix, né? Contrata um laranja, paga o laranja dá a senha para você e você consegue seguir ali na Netflix, assistindo a coisa na Netflix. Mas imagina a dor de cabeça. A vida da pessoa é virada de cabeça para baixo. Tudo ela tem que mudar agora para poder continuar funcionando, né? Então fica muito mais difícil para esse pessoal. Isso é usado principalmente contra esse pessoal da Rússia, que são mesmo terroristas, tem um monte de terrorista, um monte de ex-agente secreto da era soviética, esse pessoal todo. Mas o Alexandre de Moraes não está muito longe disso, né? Como eu falo para vocês, é evidente o desrespeito dele pelos direitos humanos. Aqui no Brasil, o devido processo legal foi chutado para o alto, literalmente chutado para o alto. O devido processo legal é a base de todo o Estado democrático de direito. Você não tem democracia se você não tem devido processo legal. É óbvio, é só você ver a Venezuela, é só você ver a Nicarágua, é só você ver a Rússia. Eles prendem qualquer candidato da oposição que tenha uma votação um pouquinho maior. Você prende qualquer deputado da oposição, ok, mas teve eleição, votou lá na urna, teve eleição e coisa e tal, ganhou a eleição. Ué, mas se você prendeu toda a oposição, que negócio é esse? Que eleição é essa que a oposição não pode participar, né? Então esse é o problema. Sim, o Alexandre de Moraes está desrespeitando os direitos humanos básicos do brasileiro há muito tempo, merece entrar nessa lista, e o reforço do senador Mike Lee é muito importante. De novo, esse senador, ele é um senador muito próximo do Trump, né? Ele é senador pelo estado do Utah, que é um estado muito conservador lá nos Estados Unidos, né? É amigo do Rich McCormick, que foi aquele congressista, aquele deputado americano que tinha originalmente sugerido incluir o Xandão na lista Magnitsky, né? E agora ele também pediu isso daqui, né? Ele perguntou se esse negócio está valendo, se isso pode ser feito mesmo. E pode ser feito. Basta um decreto do Trump, basta o Trump colocar o nome da pessoa na lista, ele precisa meramente justificar isso e já está valendo. É uma ação imediata, né? Então ele pode fazer isso imediatamente.
Eu acho que eles vão fazer isso imediatamente? Não acho que eles vão fazer isso imediatamente. Como eu falei para vocês, o governo americano sabe que a ameaça é muito mais eficiente do que a sanção em si. Quando você faz a sanção em si, não tem mais o que você fazer, já sancionou o cara, por isso até que as sanções à Rússia, por exemplo, elas são escalonadas. Sanciona um pouquinho, sanciona mais um pouquinho, sanciona mais um pouquinho. Porque no momento que você sancionar tudo, acabou também, você vai punir mais como a pessoa, né? Então, essa visão, eu acredito que isso aqui vai ser colocado como uma espada sobre o Alexandre de Moraes por um bom tempo, a ameaça dele ser colocado nessa lista, né? E é lógico, também existem outras sanções menores. Isso aqui, ele vai ser colocado nessa lista agora? Não acredito que isso vai acontecer rapidamente. Mas, se a coisa der muito ruim, se realmente, sei lá, de repente eles prenderem Bolsonaro, condenarem Bolsonaro, fazerem alguma coisa desse tipo, aí eu não sei, talvez seja uma resposta válida do lado do Trump colocar o Alexandre de Moraes nessa lista, porque serve a dois propósitos ao mesmo tempo. Primeiro, que bota o Alexandre de Moraes como um exemplo da perseguição judicial, essa coisa que o Trump sofreu também lá nos Estados Unidos e que ele está lutando contra isso por lá, né? E segundo, porque, de novo, quebra a bolha completamente. No momento que você quebra a bolha, que você mostra que você pode atingir o Alexandre de Moraes, a coisa muda completamente. E um outro ponto que eu acho que é muito importante para isso, eu sempre destaquei isso daqui, é muito importante que essas ações sejam também sobre pessoas que estão próximas ao Alexandre de Moraes, não pode ser só o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, se for ele o atingido, ele vai ficar batendo no peito e falando, não, nunca mais eu vou na Disney, nunca gostei do Pateta mesmo, nunca gostei do Mickey mesmo, não me importo e coisa e tal. Por quê? Porque para ele, do ponto de vista lógico, faz sentido. Atinge as pessoas que estão debaixo dele, atinge a família, atinge o pessoal que está em torno dele ali. Aí sim você vai ter uma punição eficiente nesse caso, né? Então, além do Moraes, duas autoridades entraram na mira do Congresso americano, né? Ou seja, além de pedir a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, eles pediram contra o Paulo Bonet e o Fábio Shor. Isso daí é mais uma dica para ajudar aquele ponto que eu falei para vocês. Esse é o ponto principal, é botar medo no pessoal que está próximo do Alexandre de Moraes. É para essas pessoas que o Alexandre de Moraes está falando, coragem, temos que ter coragem, não porque Guimarães Rosa disse e a Carmen Lúcia falou e não sei o que lá, que tem que ter coragem, não sei o que lá. É coragem para essas pessoas, meu amigo, porque esse pessoal está abandonando o Alexandre de Moraes, a verdade é essa, estão vendo o negócio ficar ruim para eles, e estão abandonando o Alexandre de Moraes. E este é o caminho. Acho muito importante que essa ameaça pese também sobre essas pessoas. Porque o Alexandre de Moraes fez o nome dele. Ele está tentando se vender e na bolha da esquerda ele vai ficar eternamente conhecido como o salvador da democracia brasileira. Ele vai se fuder completamente, mas vai ser o salvador da democracia brasileira. E o Fábio Shor? Não vai ter nada. Ele vai se fuder completamente porque acompanhou o Alexandre de Moraes e é capaz de ainda ficar preso ainda por causa das maldades que ele fez. E no final das contas não vai ter nada de redentor no papel de um policial burro que obedece um juiz idiota contrário à lei, né? Então, esse é o ponto. É aí que tem que pressionar, né? O próprio Shor já tem sentido isso. Eu já tenho visto que muito dessa reclamação do Fábio Shor para o Alexandre de Moraes, que estão me criticando muito, não sei o que lá, é justamente porque ele sabe que ele vai se fuder nessa história. O Alexandre de Moraes não necessariamente, mas o Fábio Shor vai se fuder inevitavelmente, com certeza, nessa história toda. O Alexandre de Moraes vai se fuder também, mas ele vai sair cantando vitória, vai dizer que não, batendo no peito, que eu fui salvador da democracia brasileira e não sei o que lá. Vai se fuder do mesmo jeito, mas vai sair cantando vitória. O Fábio Shor não tem vitória para cantar, meu amigo. Eu obedeci o cara. Pô, isso não é uma vitória muito grande, você concorda comigo, né? Ou seja, ele vai ficar com o pior dos mundos. E da mesma forma que ele está se sentindo assim, não está com mais tanta vontade de obedecer o Alexandre de Moraes, assim está um monte de gente. É esse que é a origem do pavor do Alexandre de Moraes. Furou a bolha. Aquela bolhazinha do pessoal que estava ali junto com o Xandão. Não, porque vamos com o Xandão até o fim, porque o Xandão é o topo da cadeia alimentar aqui no Brasil. Ele come todo mundo, ninguém come o Xandão e não sei o que lá. E de repente descobriram agora que o Xandão não era um leão, não. O Xandão é um cachorrinho. Leão é o pessoal dos Estados Unidos, né? Come o cachorrinho fácil. Então esse pessoal já começou a se afastar do Xandão. É isso que a gente está vendo acontecer. Quem o Alexandre de Moraes está pedindo coragem é para o pessoal que está perto dele, que não é para a gente. A gente, tô nem aí para o Alexandre de Moraes, eu quero que ele se ferre mesmo, né? Quem que ele está pedindo coragem? Temos que ter coragem. Ele está pedindo coragem para o pessoal que estava apoiando ele, que agora está todo mundo fugindo, meu amigo. Está todo mundo metendo o pé. Não, o Xandão não quero nem conheço, nunca ouvi falar.
E ele tá com medo, é lógico, porque se ele ficar sozinho, ele sabe que ele desagradou um monte de gente, não vai ter ninguém para apoiar esse idiota. Ele cavou a própria ruína, né? No final das contas, é o que eu falo para vocês, ser burro custa caro, meu amigo. Ser burro é caro pra caralho. Se você vai ser burro, tenha certeza de ter muito dinheiro, porque ser burro custa caro pra caramba. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.